Boa noite, amadas e amados do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Por gentileza, clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 em diante. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que foi mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E Davi, resumindo a história, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os desposos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um pode pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não faça isso. Com o que o Senhor nos deu, Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi para a batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Davi, quando viu que tinham destruído a cidade com fogo e que não tinha ninguém naquele lugar, que tinham levado as suas esposas, os seus filhos, que
Davi ficou desesperado com aqueles homens. Ficaram todos desesperados. E no desespero, se tomam decisões erradas, se pensam só em coisas ruins. No desespero, ninguém tem uma direção certa, ninguém pensa nas coisas certas. Então, Davi tomou a decisão mais certa, mais correta, porque Davi foi orar a Deus. Ele deixou a dor dele de lado e ele foi orar a Deus e pedir a misericórdia de Deus e se aconselhar com Deus. Ele não ficou na reclamação, na murmuração, gritando, e nem foi se explicar para os homens. Imagine se Davi tivesse ficado debatendo com aqueles homens, que a culpa não era dele, porque aqueles homens colocaram toda a culpa em Davi. Porque eles tinham saído para uma batalha e ficaram naquela cidade as famílias deles. Então ficaram culpando Davi. E Davi foi orar a Deus. E quando orou a Deus, Deus respondeu a Davi que ele ia conseguir alcançar, ia conseguir resgatar aqueles reféns, as famílias, e ele iria ter a vitória. Porque quando uma pessoa ela está sentindo uma dor, acontece algo de repente na vida dela, a maior parte das vezes, o que é que pensamos? Agora não tem mais jeito, agora acabou, não sei o que fazer, como fazer? Imagine uma cidade toda destruída pelo fogo e cadê as pessoas daquela cidade? Cadê aqueles amores, os filhos, as esposas? E aqueles homens enlouqueceram, porque eles não sabiam se a família deles estavam vivos, e o que era que estava acontecendo com a família deles. Imagine o desespero de saber que o inimigo entrou naquele lugar, que levou a família embora. E Davi foi pedir a Deus, orar a Deus, e aqueles homens deixaram suas dores de lado e eles foram para uma batalha, uma nova batalha. Aquela batalha que é de correr atrás pelo que achava que estava perdido. Às vezes nem tudo está perdido. E as pessoas, elas na dor, elas param, elas estacionam, elas não têm mais coragem de lutar. E tem outras pessoas que falam, não, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. E elas continuam com força e com fé, e elas batalham, e elas lutam, e elas conseguem passar por aquela situação difícil, passar por, às vezes, para quem olha de fora, fala, é uma coisa pequena, e você está fazendo disso uma tempestade em um copo d'água, mas às vezes os sentimentos daquela pessoa, ela está tão fragilizada que ela vê aquela situação como que não tem mais saída, que acabou. Só que para quem olha de fora fala, tem saída, tem a solução. E primeiro você ore em tudo. Você ore, você fale com Deus. Em meio ao desespero, em meio ao que você não entende. Tem coisas que acontecem na vida das pessoas que a gente não entende, que a gente pergunta para Deus. Você pode tirar dúvidas com Deus e você pode perguntar para Deus. Você só não pode duvidar de Deus, porque o poder de Deus, ele é grande demais. E quando você busca a Deus, você busca a força, você pede a força, você pede a sabedoria de Deus para lidar com os problemas e para você tomar as decisões certas. Imagine se aquela multidão de homens, ele tinha 600 homens com ele, Davi. Imagine se eles perdessem o controle e eles
Eles iam matar Davi em um piscar de olhos, mas Deus protegeu a vida de Davi, porque Davi recorreu a Deus e tudo se acalmou entre eles, porque Davi falou: vamos embora, não é hora de sentir dor, é hora de lutar. É hora de lutar. Quantas pessoas no Rio Grande do Sul estão sentindo dores e falam: não vamos parar, não é hora de parar, é hora de lutar. Quantas pessoas deixam sua dor do lado e vai cuidar de outras pessoas? Quantas pessoas em lugares distantes que estão sofrendo coisas, perdas que tiveram na vida, e elas dedicam a vida a cuidar de outros. Quantas pessoas abrem associações por causa de uma perda? Elas não pararam, aquela perda, aquela dor, aquele vazio, Deus preenche com a luta deles em prol de outros. Eles abrem associações e vão receber pessoas que estão passando pela mesma dor que eles passaram, e eles vão abraçar, eles vão cuidar, eles vão dar um norte para aquelas pessoas. Davi foi aquele que deu um norte para os outros através da oração de Davi. Davi se fortaleceu em Deus, porque quando oramos a Deus, Ele fortalece. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso alimento para o nosso espírito. Às vezes o corpo está tão cansado, tão cansado. Tem pessoas que estão cansadas fisicamente, mas vem uma força de dentro, que é do Espírito Santo de Deus, que é a força de Deus, é o próprio Deus alimentando o nosso espírito, a nossa alma, colocando as nossas emoções no lugar. E vem aquela força interior, e você às vezes sentindo dor no corpo, e você vai para a batalha, e você consegue, e você fala: nossa, eu não sei como eu consegui, porque eu estava tão cansada fisicamente, mas eu tive. Aí as outras pessoas olham e falam: nossa, de onde você tira forças? É claro que vem de Deus. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não existe tamanho, não existe cor, não existe raça, não existe classe social. O que existe é o amor. É o amor que Deus planta dentro de nós, e através deste amor muitas vidas se transformam, porque foi por amor. Aquelas famílias, aquele povo que Davi orou e implorou a Deus, e Deus deu a vitória para ele e para todos aqueles homens que estavam com eles. Todos recuperaram suas famílias, e além de recuperar as famílias, ainda recuperaram os bens que foram roubados, e aquele povo que foi derrotado perderam os seus bens, porque eles fizeram o mal, eles destruíram lares, eles destruíram sonhos, eles queimaram uma cidade inteira, e eles perderam tudo, eles perderam a vida deles, e eles perderam todos os bens que tinham, porque Davi pegou tudo e distribuiu com aqueles. Então, isso prova que quando uma pessoa ela faz o mal, ela está perdendo tudo com Deus. Quando uma pessoa pratica o mal, quando as pessoas praticam o mal nunca vence o bem sempre vence. O mal, ele fica destroçado, ele fica vazio, ele não tem. Aí às vezes as pessoas falam: ah, mas tem muita gente que é ruim que está prosperando. Isso não é prosperidade, isso é insensatez, e é uma perturbação imensa na vida dessas pessoas que fazem o mal, que roubam, que matam, que destroem. Essas pessoas, elas não têm paz interior. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ter os bens, mas não ter paz?
o Espírito Santo de Deus, ele habita em um corpo. E dentro desse corpo não habita o bem e o mal. Ou habita o bem, ou habita o mal. Quem você quer alimentar dentro de você? O que você deseja fazer para o seu próximo? Você quer saciar os seus desejos? Ou você quer ajudar? Você quer lutar pela vida do próximo e ter a sua paz interior? Ajude. De alguma forma, todos nós podemos ajudar. Quando você cuida da dor do outro, Deus cuida da tua dor. Eu passei por momentos dificílimos e teve um momento que eu pude falar com Deus. Deus, eu agora vou cuidar da dor do outro, que eu não estou aguentando mais a minha, ela está pesada demais, cuida. E Deus cuidou, e Deus aliviou, e eu tive vitórias. Eu nem imaginava que eu ia conseguir, e eu tive vitórias, porque eu estava deixando a minha dor do lado, e eu fui cuidar da dor do outro. Deus me levou para um lugar que tinha... Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o meu sofrimento se tornou tão pequeno, porque eu vi tanto sofrimento naquela área que Deus me levou, que eu falei, meu Deus, o meu é tão pequeno, e Deus cuidou do meu e cuida até hoje. Então, quando nós começamos a olhar para as perdas de outras pessoas, o que perdemos no passado se torna assim, meu Deus, às vezes as perdas elas se tornam um lugar que Deus vai te dar forças para reconstruir, para reconstrução de teu interior, para você ser uma... Não estou dizendo que Deus tira alguém da tua vida para que você se torne melhor. Isso não existe. O nosso Deus é bondoso, é amoroso. E Ele não fica tirando a vida de um para consertar a vida do outro. Não é isso. É que nós estamos vivos, nós estamos neste mundo e nele tem aflições, nele tem problemas, tem gigantes que se levantam, mas todos caem porque nosso Deus é poderoso demais. Às vezes uma pessoa fora do propósito, ela faz mal para muitas pessoas. Ela destrói vidas de muitas pessoas. Então, mas Deus coloca aquelas pessoas boas, enviadas por Deus para nos ajudar na hora do desespero e na hora que uma pessoa se sente só, que ela começa a falar com Deus, Deus supre aquela necessidade interior, o Espírito Santo de Deus age e dá paz. Perdão, irmãos, houve aqui uma... Eu bati aqui e caiu o celular, perdão. Então, quando a pessoa está se sentindo só, como a gente diz, encurralado, em uma situação que acha que não tem mais jeito, peça socorro para Deus, ore a Deus, porque Davi estava encurralado. Davi estava desesperado. Além dele perder a família dele naquele momento, ver toda a cidade dele destruída, ainda os homens queriam matá-lo. Olha que situação terrível. Se Davi parasse e ficasse desesperado e não soubesse o que fazer, aqueles homens iam descontar em Davi, iam matar Davi. E Davi, por ter uma intimidade com Deus, Davi lembrou. A primeira coisa que Davi foi fazer foi orar a Deus. Depois de chorar, de se desesperar e de ver tudo aquilo, Davi recorreu a Deus. É o que devemos fazer no nosso dia a dia, estarmos sempre buscando falar com Deus, agradar a Deus de todas as formas possíveis. A nossa vida, ela é muito frágil, ela é muito especial.
Então, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, está conosco. Jesus veio para o nosso mundo e Jesus sofreu as dores que o ser humano sofre. Ele sabe o que é sentir medo, ele sabe o que é. Ele viu a morte, ele ressuscitou pessoas, ele chorou pela morte de um amigo, ele sabe a dor da perda, ele sabe o desespero de uma pessoa que está sem saber o que fazer. Ele sabe o que é a dor do ser humano e ele intercede por nós. Então fale com Jesus, fale claramente: Jesus, me ajuda, me socorre, me dá sabedoria, Pai, em teu santo nome, Jesus. Tudo o que pedires com fé, ele disse, e em meu nome o Pai vos concederá. Então creia, deixa a tua dor do lado, fala com Deus e cuida da dor do outro. Enquanto você ajuda alguém, enquanto você cuida do que Deus te deu, Deus cuida do que é teu. E quando você olhar, Deus já te deu a vitória, você já reconquistou tudo, Deus já restaurou tudo. Dá tempo ao tempo e não para, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo sem entender, não para. Quando você estiver lá na frente, você vai dizer: ai, graças a Deus que eu não parei, graças a Deus que eu busquei a ajuda em nosso Pai, porque o Pai, ele é protetor, ele não é o nosso acusador, ele não vai olhar os nossos pecados. Quem é o acusador é o inimigo das nossas almas. Se você se sentir mal, culpado, porque imagina como Davi se sentiu naquele momento. Todo mundo acusando Davi, imagina o desespero de Davi. Imagina o que passou na cabeça dele. Realmente, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse levado todo o povo comigo, todos esses homens, isso não... Imagina quanta culpa Davi sentiu na hora. Mas Deus tira as nossas culpas. Deus está conosco para nos levantar, para nos reerguer, não para nos acusar. Quantas pessoas se sentem culpadas e falam: se eu tivesse agido desse jeito, isso não teria acontecido. Se eu tivesse tomado uma atitude, não deixe o inimigo te acusar. Ergue tua cabeça, ergue para os céus. Pede socorro para Deus, fala com Deus, Ele é conosco. Pai, em nome de Jesus, nós viemos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor sempre nos socorre. O Senhor não nos acusa na hora do desespero, na hora das nossas falhas, na hora que não entendemos o que precisamos fazer. E quando te buscamos, o Senhor abre as portas, o Senhor nos socorre. Pai, em nome de Jesus, dai-nos o direcionamento, fala conosco, Senhor. Fala com cada um dos teus filhos. Mostra qual caminho a seguir, como mostraste a Davi, Pai. Davi se curvou perante ti, estamos curvados, pedindo a tua proteção, pedindo a tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados, e nos direciona, Pai. Nos ilumina os nossos caminhos, Jesus. Não deixa que paremos na dificuldade, tira todo o empecilho do nosso caminho e nos ajuda a ajudar os outros, a nos compadecer da dor do outro. Davi se compadeceu da dor daqueles 200 homens que ficaram do outro lado do rio, não foram para a batalha porque eles estavam exaustos. E Davi se compadeceu porque eles cuidaram da bagagem deles. Eles ficaram lá e eles cuidaram da bagagem daqueles 400 homens que foram junto com Davi para a batalha. E Davi foi justo, porque Davi entendeu que eles estavam fracos, que eles estavam cansados, esgotados. Ajude a quem está fraco, quem está esgotado. E você que está esgotado e fraco,
Fale, eu sou forte, eu sou um guerreiro, Deus está comigo, Deus me alimenta. Não pare em tua caminhada. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço pelos livramentos. Nos livra da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.